Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando aqui a nossa resolução da prova do ITA 2020, venho agora trazer para vocês a questão 9 da segunda fase. Questão essa que envolveu função polinomial, que envolveu polinômios. Ele fala, determine todos os números inteiros k entre 0 e 200 para os quais o polinômio p de x igual a x ao cubo menos x quadrado menos k possui uma única raiz inteira. E para cada um desses valores de k, determine a raiz inteira correspondente. Então vamos lá, pensando aqui no nosso polinômio, né, eu quero p de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado e menos esse valor de k. Pensando nas raízes, nós temos que p de x é igual a zero, c e somente c, x ao cubo menos x ao quadrado menos k é igual a zero. Se a gente isolar o k, isso implica que x ao cubo menos x ao quadrado, isso aqui vai valer esse k que nós temos. Bom, colocando o x² em evidência aqui no primeiro membro, você vai ter x ao quadrado, que multiplica x menos 1, e isso é o nosso k. O que é interessante? Por que eu fui por esse caminho? Se você observar, né, lá no enunciado ele diz para a gente que o k ele varia entre 0 e 200. Então, se o k varia entre 0 e 200, eu não posso ter qualquer x para satisfazer essas condições. Por quê? O que acontece? Né? Aqui é quase, né, se a gente for pensar em números inteiros, que é o x que eu quero que o x seja um número inteiro, consequentemente, aqui o meu k vai ser um número inteiro, né? Porque se a gente pensa, ó, se x é um número inteiro, x menos 1 é um número inteiro, multiplicação de dois inteiros será um número inteiro. Então, meio que a gente está nas condições do que o exercício pede. Então, se você for ver, a gente não pode colocar muitos valores para x, né? Imagine que eu pegue aqui 5, ó, 5 ao quadrado dá 25, então x igual a 5, aqui dá 4. 25 vezes 4, quanto que já dá? 25 vezes 4 já dá 100. Agora, se você pega x igual a 6. 6 ao quadrado é 36, né? E 36 vezes 5 dá 180. Aí se você pega, por exemplo, x igual a 7. 7 ao quadrado dá 49. Aqui a gente vai ter 49 vezes 6, já estoura mais de 200. Então o meu x não pode ser muita coisa. Então ele vai no máximo aí até 6, porque aí o meu k ainda está dentro das condições que o exercício pede. Ok, então, por exemplo, a gente já consegue, se a gente for precisar colocar alguns valores para x, já saber quais a gente pode utilizar. Se o meu k for igual a zero, então agora a gente vai olhar. Se o k for igual a zero, o que aconteceria? A gente teria x ao cubo menos x ao quadrado igual a zero. Olha só, x ao quadrado, que multiplica x menos 1, é igual a zero. Então, daqui você já percebe que x tem que ser zero e x tem que ser igual a 1. Então, a gente teria duas respostas com esse k inteiro. Isso foge, porque ele quer ter uma única raiz. Então, k não pode ser zero. Então, k, a gente já sabe, né, que ele é maior do que zero. Ok, bom, aí outra maneira, que agora é a parte mais bonita do exercício, é a gente pensar na função que isso nos fornece. Se você olhar aqui o primeiro membro da nossa p de x, isso aqui é um x ao cubo menos x quadrado. Esse menos k, se a gente sempre pensar no termo independente de uma função polinomial, ele pode dizer que é o quanto o meu gráfico desloca na horizontal, seja para cima ou seja para baixo. Então, se a gente fosse pensar, né, imagine que eu tenho uma função f de x igual a x ao cubo menos o quê? Menos x ao quadrado. Se eu olhar para essa função, eu já sei as suas raízes. Então, se a gente imaginar aqui, ó, eu tenho o eixo y e aqui, por exemplo, o eixo x, eu já sei que o 0 é raiz e eu já sei, por exemplo, que 1 é raiz. Para quem curte aí uns limites, né? Se o limite, né? Se o x for muito grande, isso aqui tende a infinito. Se o x for muito pequeno, isso aqui tende a ser muito infinito. É claro que se você pega um x muito grande, né, e leva ao cubo e tira de x², ele ainda continuará muito grande. E se você pega um número x muito pequeno, número negativo elevado a expoente ímpar é negativo, mesmo subtraindo esse cara aqui, ele ainda continuará sendo negativo. Ok, então eu já sei que à esquerda do zero, o gráfico da minha função ela está vindo por baixo. Então o gráfico ele vem por aqui. Aí agora a gente precisaria, por exemplo, decidir se ele atravessa ou não o eixo. Para atravessar o eixo, o que a gente pode imaginar? Né? Se a gente pega o meio aqui, que é um cara que está aqui no meio do caminho, meio daria 1/8, então a gente teria 1/8 menos 1/4. Isso daqui é 1/8 menos 2/8, isso daqui é menos 1/8. Bom, se é menos 1/8, então significa que o gráfico está indo para baixo. Então, ele não atravessa o eixo no zero. Então, ele vai bater aqui, vai dar uma descidinha, e aí, como 1 é raiz, ele volta a subir. Então, o gráfico dessa função aqui, f de x, ele tem mais ou menos esse comportamento. Bom, se você está chegando agora, né, nas resoluções do Walter, em geral, eu sempre tento contextualizar, saber o porquê.
fazer com que, se você quer pensar, se você está estudando para uma próxima prova, que você entenda a maneira de resolver certos exercícios, principalmente a parte teórica. Eu creio que esse é um diferencial que você vai encontrar aqui no canal do Professor Matec, então já se inscreve que você vai curtir as resoluções sempre. Beleza? Então vem comigo. Então aí, o que eu estou dizendo para vocês? Esse K que eu subtraio na minha expressão, ele vai fazer o seguinte, como o K é um número entre 0 e 200, ele é um número positivo. Então eu estou subtraindo um número positivo, então eu estou fazendo menos alguém. Então o meu gráfico ele vai cair. Então se o gráfico vai cair, o que isso significa, né? Eu vou ter um comportamento desse jeito. Ele só desce. Então, necessariamente, qualquer um dos x que eu venho encontrar, ele vai ser o único, não vai ter mais, né? Se o meu k for inteiro e for encontrar raiz para ele, não vai ter mais de uma outra solução aqui como a gente encontrou. Então, a gente tem coisas boas para a gente trabalhar no nosso problema. Beleza? Ok. Bom, então já deu a ideia aqui do que a gente vai fazer. Como a gente já sabe que o meu k é maior que zero, consequentemente, ele não pode, né? Você já percebe que o x não pode ser zero e o x não pode ser 1, porque se ele for x for zero ou x for igual a 1, o k teria que ser zero, aí a gente volta no mesmo dilema. Então, por exemplo, a gente já pode começar com x igual a 2 e verificar se x igual a 2 a gente encontra um k para ele. Se x é igual a 2 e ele é raiz, então necessariamente o p de 2 tem que ser zero. Se o p de 2 tem que ser zero, ó, vem aqui comigo para a gente encontrar o valor de k. 2 ao quadrado vai dar 4, então vai ficar 4. Aí o x é igual a 2, aí 4 vezes 1. Isso aqui é o meu k, então k é igual a 4. Para quem não entendeu o que eu fiz até agora, pensa comigo. Se o k for 4, a gente só consegue uma raiz inteira. Que raiz inteira que é essa? O 2. E não existe outra, porque a parte onde poderia ter duas raízes, ela foi para baixo. Então, sem chance de ter outro valor. Agora, a gente só pegar valores aqui. Lembra que o meu x poderia ser no máximo igual a 6? Então, eu pego aqui x igual a 3, eu encontro o k que faz ele ter raiz. Então, eu olho para o p de 3. Então, p de 3 é igual a 0. Isso vai implicar, né? Vem comigo aqui. Vai ficar 3 ao quadrado, vai dar 9. 9 vezes 2 é igual a k. Então, meu k tem que ser necessariamente 18. Beleza, já encontrei um k inteiro com uma raiz inteira. E não tem outra para esse k. E aí, no caso, o que a gente vai ter aqui? Ó? Se a gente for pegar x igual a 4, isso implica que p de 4 igual a 0, que eu estou falando que ele é raiz, então para esse cara, e é interessante a gente pensar, né? Porque esse cara aqui é um número inteiro, como eu disse para vocês, isso daqui é um número inteiro, então necessariamente a gente vai conseguir encontrar o valor de k para ele. Então se x for 4, então a gente vai ter 4 ao quadrado é 16, aí 16 vezes 3, isso aqui é o meu k, então necessariamente k é igual a 48, aí se x for igual a 5, então a gente vai ter aqui p de 5 igual a 0, isso implica em 25 vezes 4, que é igual a k, então k é igual a 100. E aí, se você perceber, como a gente já havia comentado, se x for igual a 6, então o p de 6 é 0, se o meu k, então 36 vezes, no caso aqui, 5 é o meu k, então k tem que ser igual a quanto? A 180. Se você pega x igual a 7, você até encontra um k para ele. O porém, esse k vai ser maior que 200. E aí acabou o nosso problema. Essa era a ideia desse exercício. Então diga aí, comenta, compartilha. É importante, faz com que o canal cresça. O objetivo é chegar esse final desse ano com 10 mil inscritos aqui no canal. Convido você a participar lá do meu Instagram, segue o Walter lá no Instagram, @professormateca também, que você vai ficar por dentro de desafios, coisas mais enxutas do que aqui no canal do YouTube. Um grande abraço para você, eu te encontro no próximo vídeo. Tchau! E viva a quarentena, cortar esse cabelo! Valeu!